a ayahuasca, já existem registros, né, do uso da ayahuasca de milhares de anos, coisa de 5.000 anos, né, em potes que foram encontrados resquícios, né, de líquidos já secos em potes, né, em cavernas, e aí dentro de um estudo viu-se que poderia ser ayahuasca. E começou aqui nas Américas mesmo, os primeiros registros ou falando não? em Incas, deve ser, né? Assim, hoje nós encontramos ayahuasca ao redor do mundo, tá? Mas a origem dela nós podemos falar amazônica, tá? Porque as plantas são daqui, mas eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim. Mas já teve então um translado de planta daqui para os demais locais e aí hoje podemos dizer que o mundo está plantando isso em algumas partes. A verdade é que, né, antigamente era feito um estudo muito mais aprofundado, né, da utilização de plantas de poder, né, então o meu entendimento é que essas xamãs, curandeiros, né, pessoas que eram líderes dentro das suas comunidades, eles utilizavam das plantas de poder e através de uma dessas plantas de poder eles alcançaram o entendimento da união dessas duas plantas que faz a ayahuasca. Entendi. Digamos que uma sequência, né, de plantas de poder e uma conexão espiritual junto com um direcionamento que fizeram com que encontrassem essas plantas. Quando nós estamos, vamos, por exemplo, fazer a colheita das plantas para nós iniciarmos o preparo da ayahuasca, nós consagramos a ayahuasca para entrar na floresta. Quando você está na energia da ayahuasca e você vê o cipó da ayahuasca, ele fica diferente das demais plantas. Então você consegue identificar. Então ele contém uma energia que... Mas ele é uma diferença que você sente a energia ou você visualiza, de repente, uma cor diferente? Você visualiza. Então é visual, você consegue ver que tem uma aparência, diferença. né? Entendi. É isso. Interessante. Então é diferente consumir a ayahuasca no instituto do que na floresta, ou não? Você tem uma outra experiência quando você está no local assim? Olha, o que importa, na verdade, é você estar num local de seriedade. Tá? Claro que existem os rituais xamânicos, né, junto com as comunidades indígenas, por exemplo, que são trabalhos lindos, né? São ali os povos originários, né, que vão conduzir cerimônia com cânticos, com ícaros, com tambores, né? Um trabalho todo ao vivo, deve ser a coisa mais linda, com certeza. Tá? E vai te proporcionar uma percepção diferente, talvez você ali descalço, conectado na terra, né? Então, sim, vai te proporcionar uma experiência diferente. E só que assim, qual que é o princípio do qual nós partimos, né? É que o nosso trabalho hoje, ele é para as pessoas que vivem o mundo urbano, né? Que tem as suas demandas e... Então, nós proporcionamos um trabalho de equilíbrio, um trabalho realmente de desenvolvimento. Então, hoje as doutrinas, como a nossa, existem outras, né? Existe o Santo Daime, existe a União do Vegetal, existe a Barquinha. Então, existem casas que encontraram um caminho para proporcionar essa experiência para as pessoas e, dentro disso, elas se desenvolverem. Mas se dá para a nossa audiência entender, que você citou bem, desses nomes todos, acredito que o Santo Daime é um pouco mais famoso. Qual que é a diferença de um para o outro? Só para o pessoal entender que está nos ouvindo. O Santo Daime, ele foi desenvolvido, digamos assim, pelo mestre Irineu, que é o precursor da ayahuasca no mundo, né, que eu contei a história. Então, o Santo Daime, ele tem uma característica, que é qual? É um trabalho ao vivo de canto. Então, as pessoas ficam sentadas ou de pé para bailar, tá? Então ele é feito através de cânticos. Quais cânticos? Hinos. Já foi numa igreja e cantou hinos dentro da igreja? Então são hinos, só que são hinos ligados a essa doutrina da floresta, tá? Entendi. Mas são mensagens simples e ao mesmo tempo muito bonitas. Então, homens de um lado, mulheres do outro, né? E aí existe uma corrente energética que, se for um bailado, né, essa corrente ela funciona de forma sincrônica, organizada, e você vai cantando e tocando alguns instrumentos também. Mas a matéria-prima é totalmente diferente do Santo Daime para a ayahuasca. São outras plantas. Não, é a mesma planta, é a mesma bebida. O que muda é o ritual.
O que muda é a ritualística, exatamente. Ritualística. É o ritual, a cerimônia, eu né? até queria pegar um gancho nessa pergunta, Diego. Só para então concluir, então, né? E aí, então existe o Santo Daime, que faz esse trabalho doutrinário. Sim, que de vem canto, do mestre Irineu. que vem do mestre Irineu. Tá. Depois do mestre Irineu, surgiu um outro mestre, que é o mestre Gabriel, que ele foi o fundador da União do Vegetal. Ele também era um homem das matas também, uma pessoa aí de muito trabalho, de muito empenho, de muita entrega, muito reconhecido no universo asqueiro, e ele foi o fundador da União do Vegetal, que já tem um trabalho diferente, que é um trabalho de concentração, tá? Onde a pessoa fica sentada, dentro da União do Vegetal tem palestras, tá? Onde você é aberto até para perguntas. Sentado, então, como se fosse um estado meditativo. Meditativo. E, junto disso, um trabalho de chamadas. Então, o mestre Gabriel e outras pessoas lá dentro da União do Vegetal receberam chamadas espirituais e eles fazem esse trabalho de chamadas, que é uma entoação feita que, de uma certa forma, cada chamada tem um intuito, algumas para trazer luz, outras para trazer a força, outras para proporcionar equilíbrio dentro do trabalho, né? Então existem vertentes. E tem a barquinha também, que é muito conhecida. A barquinha, ela é uma vertente da Umbanda, com ayahuasca. Por quem? A barquinha? Mestre Daniel. Mestre Daniel. Todos eles derivados do Irineu, que é o primeiro. O mestre Irineu. Não vamos falar derivado, né? Mas o mestre Irineu foi o precursor e depois vieram os outros, né? Alguns conheceram o mestre Irineu, outros não. Entendi. Tá? Então a barquinha tem uma veia mais da Umbanda, você disse? Ligada à Umbanda. Isso. E aí matriz africana. É um trabalho que traz muito essa questão dos orixás, né? Que também é ao vivo, também com cânticos e inários também, tá? Mas já voltado para conhecimentos ligados à Umbanda. Mas nada a ver com um culto de Umbanda. Não. Apartado. Ele é como se fosse com tem os orixás. Sim. Mas não tem negócio de o santo baixar, essas coisas não. Podemos dizer isso? O que existe, que é chamado dentro da barquinha, é o que eles chamam de irradiação. Que não é uma incorporação. Você irradia, você atinge um estado de vibração no qual você consegue se conectar com as entidades das quais eles cultuam. Entendi. Então, basicamente, como é a mesma bebida, só podemos dizer, então, que a forma de conexão é que é diferente. Exatamente. Umas é por cânticos, outras é por meditação, outras é fazendo a ritualística da Umbanda, enfim, mas é quase que se fosse vários caminhos para o mesmo propósito. Sim, é exatamente isso. Sim, com certeza. E a ayahuasca, ela é livre de religião. A pessoa pode ser ateu, ela pode ser um cristão, ela pode ser um evangélico, pode ser um budista, né? Independente da religião, a ayahuasca está aí para todos. Né? Às vezes a pessoa que não tem uma ligação religiosa, ela sai de lá falando, nossa, eu entendi o que é Deus. Ela sai com essa conexão divina, né? Ela sai com esse entendimento e ela muda a forma de lidar também, né? Ela passa até se cuidar mais porque ela entende que Deus está ali presente, né? Mas assim, essa conexão, só pra gente que é leigo, né? No meu caso, o André já fez essa viagem, ele consagrou ayahuasca, mas eu não. Mas assim, como que a gente pode entender essa conexão com Deus nesse estado que eu não sei se é alucinógeno? Como a gente sabe se estamos dentro de algo divino ou se realmente a bebida alterou nossa percepção e a gente entende que está num mundo divino, digamos assim? Como saber isso? Bacana, é uma linha muito tênue essa, tá? Mas assim, nós somos parte de Deus, nós somos criação, né? E quando você está na força que nós chamamos, quando a ayahuasca está agindo em nós, a gente fala que nós estamos na força. E aí, tudo que você vai acessar, você vai conseguir, de uma certa forma, pode ser que não seja no momento, tá? Mas ao longo do tempo, você vai conseguir conectar com algo da sua vida, se você refletir sobre isso.
tá? E aí você vai ver que você não estava vendo o que não existe. É isso que diferencia uma alucinação de o que nós chamamos de miração. Então a ayahuasca, ela proporciona uma miração. Você vai mirar algo sobre a sua vida, tá? Então as pessoas utilizam o termo alucinação, mas o termo ele é incorreto, né? O termo correto, ele é um enteógeno. Enteógeno. Tá? Que ele é o quê? É o Deus que reside dentro de você. Então você vai acessar essa divindade que todos nós temos, mas esse universo do qual nós vivemos, né, de matéria, de conquista, de ego, né, de desconexão com o todo, com a natureza, com o universo, né, e se perde, né, nesse mundo que a gente vive. Então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir perceber. Com a ayahuasca, ela traz isso de uma maneira muito intrínseca, né? É que normalmente a gente entende, né, que o acesso à divindade se dá só de uma forma transcendente, mas a ayahuasca, ela propicia que você faça isso de uma forma imanente, que você adentre dentro de si mesmo e reconheça essa força. Sim. Mais ou menos isso. É muito legal a gente falar desse assunto, porque a ayahuasca, ela proporciona um estado de presença. Então, quando que as pessoas têm um processo desafiador na ayahuasca? Quando elas se apegam a questões do passado ou do futuro e elas não vivem aquele presente. E aí a pessoa, ela fica mexida ali na hora do processo, né? E aí muitas vezes ela não consegue se concentrar. Se você, né, se permitir e deixar essa energia trabalhar em você e você estiver ali conectado com o que está acontecendo apenas ali, você vai com certeza ter um processo muito mais claro. Você vai conseguir navegar dentro dessa vibração e ter os devidos entendimentos, tá? Então é por aí.